Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Se inscreva e ative o sininho. Ajude a fortalecer o canal. Em uma cidade pequena e tranquila no interior, havia uma rua que sempre atraía olhares curiosos. A Rua das Flores, como era chamada, era conhecida por suas árvores frondosas e jardins bem cuidados, mas havia um imóvel ali que despertava a curiosidade de todos, a casa de número 37. A casa parecia diferente das outras, com sua fachada antiga e o jardim sempre impecavelmente cuidado, mas o mais estranho de tudo era o fato de que ninguém nunca havia aberta. Ninguém entrou ou saiu de casa, e a cortina da janela nunca se abria. A história da casa, ou melhor, do imóvel, começou a ser contada muitos anos antes, quando o empresário Joaquim Sampaio comprou o local e se mudou para a cidade com sua esposa, Helena. O casal, embora de boa condição financeira, nunca foi muito sociável. Os apenas vizinhos sabiam que Joaquim era um homem de negócios misterioso, dono de várias propriedades na região, mas que nunca fazia questões de detalhes sobre seu trabalho. Helena, por outro lado, era mais reservada ainda. Poucos a viam além das paredes e do local daquela residência. A rotina dos dois era um tanto peculiar, mas nada que despertasse suspeitas. Até que, em um certo dia, há cerca de 2 anos, o próprio Joaquim desapareceu. Sem qualquer explicação. No entanto, sua esposa, Helena, permanecia na casa. Ela parecia tocada pela dor, mas manteve a mesma rotina silenciosa e misteriosa de antes. Quando os vizinhos se aproximavam, ela respondia com um sorriso tímido, mas logo encerrava qualquer conversa, sempre retornando ao interior de sua casa. E então o enigma se aprofundou. Nenhuma notícia sobre Joaquim surgiu. Ele não foi encontrado em nenhum hospital, nem nos registros de desaparecidos da polícia. A hipótese de sequestro foi descartada, pois ninguém sabia de qualquer inimigo ou motivo que justificasse o seu sumiço. A investigação esfriou com o tempo, mas a casa de número 37 nunca foi deixada de lado pelos moradores da Rua das Flores, que acompanhou a se perguntar o que teria acontecido com o Sr. Joaquim. Aos poucos, os rumores começaram a crescer. As pessoas começaram a especular que Helena sabia de algo, talvez sobre o destino do marido, mas não tinha coragem de contar. Alguns diziam que ela o tinha matado, outros acreditavam que ele havia simplesmente fugido para outro lugar, abandonando-a. O fato era que a casa estava cada vez mais envolta em mistério. O lugar parecia guardado por um véu de silêncio e nenhum dos vizinhos se atrevia a ir mais fundo. A rua que antes era cercada por conversas e risos, agora se tornou um lugar de olhares furtivos e preocupados. Foi nesse contexto que chegou à cidade Lucas Prado, um jornalista investigativo, conhecido por sua dedicação em desmascarar mistérios. Lucas era natural dessa cidadezinha, mas havia se mudado para o logotipo da capital após o término dos estudos. Após alguns anos, ele decidiu retornar à sua cidade natal e, ao saber do mistério envolvendo a casa de número 37, resolveu investigar. Sem hesitar, ele começou a se aproximar dos vizinhos, tentando entender os detalhes da história que todos parecem querer solucionar. Numa manhã de sábado, Lucas foi até o café local, onde encontrou Dona Irace, uma mulher idosa que morava perto da casa misteriosa e que, ao que tudo indicava, conhecia muito bem a família Sampaio. Ele se apresentou como jornalista e, com uma abordagem respeitosa, pediu a ela que comentasse os acontecimentos envolvendo seus vizinhos. "Ah, meu filho, a história dessa casa", disse Dona Irace, olhando ao redor antes de se aproximar de Lucas. "Eu me lembro bem da época em que o Joaquim e a Helena chegaram aqui. Eles eram tão calados, tão reservados. Mas nada demais. O que aconteceu depois? Ah, isso é um mistério." Lucas, ansioso, contou mais sobre o desaparecimento de Joaquim, e Dona Irace contou o que sabia. O Joaquim, ele era um bom homem, mas algo mudou, não sei bem o que. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, e a Helena parecia cada vez mais sozinha. Ela não interagia com ninguém, nunca participava de festas ou reuniões da vizinhança. Mas o que realmente me deixou intrigado foi o dia em que o Joaquim desapareceu. Dona Irace fez uma pausa, olhou ao redor e então continuou. Naquela manhã, antes de ele sumir, ele discutiu com a Helena. Eu ouvi da minha janela. Não era uma briga agressiva, mas algo estava claramente concorrendo. Depois disso, ele nunca mais foi visto. E a Helena,
Bom, ela só ficou lá, quietinha, como se nada tivesse acontecido. Lucas ficou pensativo. Aquela história não fazia sentido. Se o marido desapareceu, por que ela não procurou ajuda? A investigação começou a levar rumores estranhos, até que, uma tarde, Lucas recebeu uma informação anônima. Alguém afirmou ter visto Helena Sampaio entrando na casa de um advogado conhecido da cidade, o Dr. Álvaro Reis, uma figura muito discreta, que ninguém sabia de fato o que fazia. A mensagem sugeria que algo estava sendo ocultado, e Lucas decidiu seguir a pista. Chegando ao escritório do Dr. Álvaro, Lucas encontrou o advogado ainda em seu expediente. Ele foi apresentado como jornalista e, com sua habitual habilidade em conversar, falou discretamente sobre o Sampaio. Inicialmente, o advogado foi evasivo, mas Lucas insistiu, mencionando o desaparecimento de Joaquim e lembrando que talvez houvesse algo que o doutor relatou. Doutor Álvaro finalmente cedeu. Eu vou te contar uma coisa, mas você precisa entender que há muito em jogo aqui. O Joaquim não desapareceu, ele foi preso. Ele estava envolvido em um esquema financeiro ilegal. A Helena sabia, e ela o ajudou a encobrir tudo. Acontece que ela também tem suas próprias culpas, mas de um tipo diferente. Ela estava ciente do que ele fazia, mas o que ninguém sabia é que ela tinha um caso com o advogado. Eles estavam tramando tudo junto. A revelação foi um choque para Lucas. A esposa, a mulher silenciosa, a dona da casa misteriosa, estava profundamente envolvida no desaparecimento de seu marido. Não foi um simples desaparecimento. Ela havia ajudado o marido a fugir para evitar as consequências de seus crimes. E, mais surpreendente ainda, ela e o advogado mantinham o segredo para que o nome de Joaquim nunca fosse manchado. Lucas deixou o escritório abismado. Ao voltar para a Rua das Flores, ele finalmente entendeu a verdade por trás do mistério. Não era um caso de desaparecimento, mas de fuga e engano. Helena não havia perdido o marido. Ela o ajudou a escapar e continuou a proteger sua imagem para que os negócios ilícitos não vissem à tona. Ela estava mais enredada no crime do que qualquer um poderia imaginar. E assim, o grande segredo da casa de número 37 foi revelado, mas a pergunta que pairava no ar era: quanto mais tempo aquela mentira permaneceria? Lucas, agora com a verdade sobre Helena e Joaquim Sampaio, sentiu uma mistura de nervosismo e inquietação. A revelação sobre a fuga de Joaquim e o envolvimento de Helena e do advogado, Dr. Álvaro Reis, tinha sido um golpe de sorte, mas ele sabia que ainda havia muito a descobrir. A verdade, por mais esclarecedora que fosse, parecia incompleta. Depois de deixar o escritório do Dr. Álvaro, Lucas foi para casa e começou a revisar suas anotações. Ele estava determinado a dar o próximo passo. O fato de Helena ainda viver na casa de número 37, mantendo silêncio, intrigava-o. Ela sabia que estava sendo observada, e isso parecia confirmar o quão bem planejado havia sido sua encenação de inocência. A questão era, o que mais ela estava escondendo? A noite já havia caído quando Lucas decidiu tomar uma atitude mais ousada. Ele sabia que Helena era uma mulher meticulosa, e que o comportamento de alguém tão silencioso e reservado nunca era completamente espontâneo. Talvez ela estivesse se escondendo mais do que ele imaginava. A curiosidade o impulsionou, mas também um sentimento de obrigação como jornalista. Ele queria contar a verdadeira história. Na manhã seguinte, Lucas voltou à Rua das Flores, observando a casa de número 37 de longe. Ele estava com um plano. Sabia que, se a história de Helena fosse mesmo tão bem construída quanto parecia, ela não permitiria que alguém se aproximasse sem um motivo sólido. A única forma de ganhar sua confiança seria abordá-la diretamente, de forma clara e objetiva. Após algumas horas de espera, ele viu Helena sair de casa pela primeira vez em muito tempo. Ela estava com um vestido simples, mas elegante, e parecia, mais uma vez, alheia ao que acontecia ao redor. Ela se dirigiu rapidamente até o mercado local. Lucas não hesitou e, com discrição, a seguiu. Ele a vê parada diante das prateleiras de vegetais, escolhendo alguns tomates e cenouras. Aproveitando a oportunidade, Lucas se aproximou e disse com um sorriso gentil: Senhora Sampaio, imagino que você não me reconheça, mas sou Lucas Prado, jornalista da cidade. Eu estava investigando a história da sua família e achei que seria interessante conversar um pouco com a senhora.
Helena olhou para ele com uma expressão neutra, mas não se afastou. Sua postura era firme, mas um tremor em seus olhos indicava que ela estava atenta. Não estou interessado em conversar sobre minha família, Sr. Prado. Acho que isso não é da sua conta. Ela disse, com uma calma que parecia não ter receio de nada. Lucas, no entanto, não se deu por vencido. Eu entendo sua relutância, Dona Helena. Mas, com todo respeito, sei que algo aconteceu, algo que ainda está por trás dessa história. Eu descobri que seu marido não desapareceu, ele fugiu. E eu gostaria de entender o que realmente aconteceu. Talvez se você me contar sua versão, eu possa escrever a história de uma maneira que preserve o nome da família. A menção do desaparecimento de Joaquim parecia tê-la afetada, mas Helena não se abalou. Ao invés disso, ela se manteve calma e olhou fixamente para ele e disse: "O senhor não entende nada", ela disse, em tom baixo, mas incisivo. As pessoas sempre pensam que sabem o que aconteceu, mas o que é contado não é a realidade. A história que você está procurando não está em sua pesquisa ou em seus documentos, está em algo que você nunca imaginou. Lucas sentiu um arrepio ao ouvir essas palavras. Havia algo enigmático em sua fala, como se ela estivesse tentando lhe transmitir uma mensagem sem dizer explicitamente o que queria. Se você me contar, Helena, se você abrir um pouco sobre o que realmente aconteceu com Joaquim e por que ele fugiu, talvez eu consiga ajudá-la. Sei que há muito mais nessa história do que o que se conta por aí. A mulher pareceu hesitar por um momento. Mas, ao olhar para Lucas, algo em seus olhos mudou. Ela respirou profundamente e, com um gesto sutil, fez sinal para que ele a seguisse até uma mesa. Sentaram-se, e Helena, finalmente, começaram a falar com uma voz quase inaudível. Eu não sei como você chegou até aqui, mas é verdade. Joaquim fugiu. Ele esteve envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro, com alguns empresários e até políticos da cidade. No entanto, a verdade que ninguém sabe, Lucas, é que ele não fugiu só porque estava sendo perseguido. Ele fez isso por uma razão mais profunda. Ele sabia que eu também estava envolvida nesse esquema por ser sua esposa. O que ele fez foi proteger a mim e a nossa família. Ele não me abandonou. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela parecia não se importar mais com os detalhes. O que realmente a perturbava, ele percebeu, era a culpa que carregava. Então, você ajudou ele a fugir? Disse Lucas, tomando cuidado com as palavras. Sim, eu ajudei. Mas o que você não sabe é que... Ela parou por um instante, olhando para baixo. Joaquim não foi o único a ser envolvido nesse esquema. Eu também estava sendo investigada, Lucas. Eu estava sendo usada como peça-chave para encobrir transações ilegais. O que ele fez foi me tirar dessa vida, me afastar. E eu decidi ficar aqui. Porque, de alguma forma, eu sabia que ainda tinha algo a fazer. Algo que ele não conseguiu. Lucas observou com atenção enquanto ela falava, notando a dor em sua expressão. Ele começou a perceber que a história que ele conhecia era muito mais complexa do que ele imaginava. Helena não estava apenas tentando esconder o desaparecimento de seu marido. Ela estava escondendo algo ainda mais sombrio. Foi nesse momento que ela terminou sua história com uma frase que o deixou completamente sem palavras. Você quer saber o que aconteceu com Joaquim? Eu o ajudei a fugir, mas depois disso, nunca mais o vi. O que ninguém sabe, Lucas, é que ele foi encontrado morto meses depois, em uma cidade vizinha. Ele morreu tentando me proteger. O choque percorreu o corpo de Lucas. Ele havia imaginado muitas coisas, mas jamais pensaria que a verdadeira história seria tão trágica e cheia de complexidade. Helena não havia sido apenas uma mulher isolada que escondia um segredo, mas alguém que vivia com o peso de uma perda irreparável e a culpa de estar envolvida em um crime sem saber até onde chegaria. Depois dessa conversa, Lucas tentou processar as palavras de Helena. Algo o impelia a questionar tudo ou que ela acabaria de contar. Não foi possível se livrar de uma sensação incômoda de que, embora Helena tivesse lhe revelado tanto, ainda havia algo mais, algo crucial, escondido nas entrelinhas. Ela parecia ser sincera, mas talvez houvesse algo que ela ainda não quisesse contar. Havia muitos pontos soltos,
e ele não estava pronto para aceitar que acabará ali. Ele passou a tarde revisando suas anotações, tentando unir as peças de um quebra-cabeça cada vez mais complexo. A morte de Joaquim, a fuga, a culpa de Helena, tudo parecia se encaixar, mas de forma desconfortável. Ele sabia que não poderia deixar o caso para trás. Helena estava cheia de segredos, e uma parte de sua história ainda estava por ser desvendada. Decidido a tirar tudo a limpo, Lucas se dirigiu à casa de número 37 novamente, agora com um plano mais ousado. Ele não sabia ao certo o que queria descobrir, mas sabia que algo dentro daquela casa ainda guardava um mistério. Helena o recebeu e o convidou a entrar e ofereceu um café. Enquanto Helena fazia o café, curioso, Lucas passou a vasculhar umas gavetas pela sala e hall de entrada. E pasmo ele ficou ao encontrar um envelope, que ao olhar encontrou uma série de fotos antigas. Alguns mostravam Joaquim e Helena em uma festa, sorrindo, como um casal feliz. Mas uma foto em particular chamou sua atenção. Ela mostrava um encontro entre Joaquim, Helena e vários outros homens desconhecidos. O que o deixou ainda mais perplexo foi o que estava escrito no verso: o fim de Joaquim está próximo. A aliança de Helena será a chave para tudo. Desconcertado, ele saiu da casa. Na calçada por alguns segundos, as fotos nas mãos, ele tentava processar o que acabará de descobrir. A imagem do encontro entre Joaquim, Helena e aqueles homens desconhecidos fazia seu coração disparar. O verso da foto parecia uma ameaça direta, algo sinistro e, ao mesmo tempo, surpreendentemente revelador: o fim de Joaquim está próximo. A aliança de Helena será a chave para tudo. O que isso fez? Quem eram essas pessoas? E, o mais importante, o que a aliança esconde? Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar aquilo. A investigação estava tomando um rumo inesperado, e ele estava mais perto do que nunca de entender o que realmente havia acontecido. A peça-chave estava ali, nas mãos dele. Ele precisava de respostas, e mais importante, precisava encontrar a verdade antes de falar. Decidido a continuar, Lucas procurou mais informações sobre a reunião das fotos. Ele sabia que Helena e Joaquim estavam envolvidos em algo muito maior do que eles deixavam transparecer. Mas o que exatamente era essa aliança de Helena será a chave para tudo. Passado uns dias, ele voltou para falar com ela novamente e mostrou as fotos e a mensagem. Helena, com lágrimas nos olhos, disse: "Você não deveria ter pego isto. Você não entende. Ele ainda está vivo." "Então, você está dizendo que Joaquim está vivo e que essa rede está de alguma forma ligada a você?" disse Lucas, sua voz ainda tentando encontrar a calma. A situação era mais tensa do que nunca, e ele sentia um peso enorme sobre os ombros. Helena balançou a cabeça, um sorriso triste se formando em seus lábios. Eu não queria que você se envolvesse, Lucas. Não queria que você visse o que eu realmente sou. Mas agora, você já sabe demais. E não há como voltar atrás." Ela fez uma pausa, como se estivesse tentando reunir coragem para continuar. Lucas aguardou, em silêncio, sabendo que ela estava prestes a revelar o mistério. "Minha aliança", disse Helena, "além de simbolizar meu compromisso com Joaquim, também esconde um microchip embutido que contém informações cruciais sobre transações ilegais, nomes de envolvidos em esquemas de corrupção e provas de alianças políticas perigosas. O chip foi programado por Joaquim antes de desaparecer, contendo dados que, se divulgados, poderiam romper toda a rede criminosa. Helena soubia disso desde o início, mas a pressão de proteger a si mesma e o Joaquim fez tomar decisões mais difíceis. Ela se tornará, sem querer, uma peça central nesse jogo perigoso, sem poder voltar atrás. Foi por isso que eu escondi, Lucas. Eu não sabia o que fazer. Eu sabia que ele estava em perigo, e ao mesmo tempo, sabia que a única maneira de sobreviver seria manter o silêncio. Por isso, fizemos a fuga. Eu o mandei para um local seguro, para que ele pudesse viver sem ser perseguido. Mas o pior de tudo foi descobrir que ele foi obrigado a desaparecer. Ele não tinha saída. Lucas ouviu tudo com atenção, agora começando a entender a complexidade da situação. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. A rede de corrupção, o envolvimento de Joaquim e Helena, e o fato de que Helena estava tentando proteger não só o marido, mas a si mesma,
fazendo aquilo que parecia ser uma tentativa desesperada. Lucas segurou a aliança com firmeza nas mãos, sentindo o peso de sua responsabilidade. O pequeno pedaço de ouro agora representava não só o elo entre ele e Helena, mas também a última esperança de expor a corrupção que dominava tudo ao redor deles. O microchip oculto dentro da aliança era uma chave para revelar um esquema tão grande e perigoso que, ao mesmo tempo, parecia inalcançável. Mas, como Helena havia dito, não havia mais volta. Eles estavam presos em um jogo onde, ou desvendavam tudo e destruíam a rede criminosa, ou se tornavam vítimas. Nos dias seguintes, Lucas e Helena montaram um plano audacioso. Eles tinham uma cópia das evidências registradas no microchip, mas para garantir que a verdade fosse conhecida por todos, as provas deveriam ser entregues no lugar certo, alguém em quem pudesse confiar. Era uma corrida contra o tempo, pois a rede criminosa já estava se movendo, procurando-os. Sabiam que a cada movimento em falso, o risco de serem pegos aumentava. Na noite, o dono da rádio, um jornalista investigativo chamado Marcos, estava esperando. Ele havia sido avisado sobre a entrega das provas, mas também sabia que se aquilo caísse em mãos erradas, a morte não seria a única consequência. No entanto, ele acreditava na luta pela justiça, e era isso que os unia naquela noite. Marcos pegou a aliança de Lucas, com cuidado, e conectou um pequeno dispositivo para acessar os dados criptografados. A tensão era palpável enquanto eles observavam a tela do computador. Os dados passaram a ser transferidos, e, a cada segundo que passava, o peso daquilo tudo parecia aumentar. A rede de corrupção, com suas ligações internacionais e seus tentáculos nos mais altos escalações de poder, foi exposta. A essa altura, a transmissão estava no ar. Marcos, apesar do perigo iminente, conseguiu transmitir as provas ao vivo, alcançando milhares de ouvintes. A verdade foi revelada para o mundo, e a rede de corrupção não podia mais se esconder. Sabiam que aqueles em posições de poder fariam de tudo para silenciar a história. Horas depois, Lucas e Helena foram resgatados em um local seguro, longe das ruas movimentadas da cidade. Ambos estavam exaustos, mas aliviados. Aquele era o momento que eles esperavam, o fim de um ciclo de medo e mentiras. Enquanto os dois se sentavam, em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido no passado, uma sensação de que o peso do segredo finalmente havia sido levantado os envolvia. Helena olhou para Lucas e disse: "Eu não sei o que o futuro nos aguarda, mas eu sei que fizemos a coisa certa." Ele disse: "Nós fizemos, Helena." E, no final, a verdade sempre aparece. Joaquim, após meses de fuga e se escondendo das ameaças constantes, finalmente soube da transmissão das provas e a revelação pública de tudo o que ele havia tentado expor. O feedback foi imediato, mas com ele veio a inquietação. A sua vida foi irremediavelmente transformada. A decisão de desaparecer e se esconder, inicialmente foi tomada por instinto de sobrevivência, havia sido uma estratégia. Após meses de tensão e cuidados, Joaquim se afastou da vida pública. Mas ele não foi encontrado morto, como muitos temiam, nem ficou à mercê da vingança dos poderosos que ele havia exposto. Ele, na verdade, construiu uma nova identidade, estabelecendo-se em uma pequena vila distante de tudo o que o lembrava de sua antiga vida. Ao lado dos poucos, aqueles que ainda acreditavam em sua causa e o tinham ajudado, Joaquim se reinventou, mas a cada dia, ele carregava o peso da verdade que havia sido exposta. A aliança de Helena, agora um símbolo de resistência, havia cumprido seu papel. A rede de corrupção foi exposta, e muitos dos responsáveis foram processados. Mas, no final, o que ficou claro para ambos foi que a luta pela verdade nunca foi simples, e a verdadeira vitória foi em ter coragem para enfrentá-la, não importa o preço. Enquanto a cidade começava a se recuperar da revelação que abalou os alicerces do poder, os nomes de Joaquim, Helena e Lucas se tornaram símbolos de coragem. Eles não apenas expuseram uma rede de corrupção global, mas também provaram que, quando se luta pela verdade, mesmo os mais altos muros de silêncio e medo podem ser derrubados. E assim concluímos a história de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.